Olá, tudo bem? Deixa eu anotar aqui, fixar que é sobre a live do livro Anche queste fata, que vai rolar já já com um dos organizadores, né? Flávio Padovani. Começando neste exato momento sobre o livro Anche queste fata, as memórias de um diplomata italiano. É sempre muito bom a gente saber de história, correto? Aproveito também, já para... A live vai acontecendo nesse momento, já vou começar a chamar meu convidado, vou me apresentar aqui. Tem gente que é nova e não me conhece, eu sou a Clarissa, eu sou a CEO da Codice. Eu estou num processo de edição, né? Quer dizer, já finalizamos a edição do livro Anche queste fata, das memórias de Dr. Fulvio Padovani, um diplomata italiano. E a Codice, que é a minha empresa, ela tá publicando o livro e ele será lançado oficialmente agora no dia 7 de dezembro, às 21 horas, tá? Então, o que já aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. No dia 29 de novembro eu fiz uma live que está salva aqui no Instagram, falando um pouquinho sobre o que era o livro. No dia 1º aconteceu uma live com uma das organizadoras, a Wanda Padovani. Hoje a live vai ser exclusiva com o Flávio Padovani, que é o tradutor e o organizador, um dos organizadores da obra, tá? Oi, Pedro, seja bem-vindo. Já mandem aí no aviãozinho aí para os seus amigos, tá bem? Gente, eu vou chamar agora, tá? Então, já que eu me apresentei a empresa, vou mandar aqui o convite para o Flávio, que inclusive é o meu pai, né? Vamos ressaltar isso. Coincidentemente, é meu avô, né? Então, não dá para fazer a árvore genealógica aqui, mas eu tô mandando o convite aqui, acho que já entrou. Deixa eu ver aqui. Muito bem-vindo, Flávio Padovani. É até estranho chamar meu pai de Flávio, mas é o que temos para hoje, né? Então, a gente vai comentar essa live, que eu estou muito feliz, pai, de estar, inclusive, colocando meu pai numa live pela primeira vez. Ele que é tímido e fala pouquíssimo. Se bobear mais do que eu, né? O olhinho já tá ali puxado, tentando disfarçar o choro. Mas tudo bem, a gente vai se conter um pouquinho, né? E vamos conversar, vamos falar sobre a obra, não a obra em si hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de edição e organização da obra, com algumas pinceladas de curiosidade, porque afinal o público também merece saber, conhecer algum spoilerzinho, né? Então tá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, já coloquem esses corações para a gente engajar mais ainda, já deem o seu like, já mandem para todo mundo, para o papagaio periquito, a vizinha, o vizinho, porque todo mundo quer conhecer um pouquinho de história, né? Então, Flávio, ou papai, gente, não dá para ser tão formal na frente do meu pai, né? Vocês entendem, mas eu vou me conter um pouquinho. Antes da gente começar oficialmente a live, conta aí um pouquinho sobre quem é o Flávio, brevemente, e por que surgiu essa história. Bom, boa tarde a todos. Eu espero que realmente vocês curtam isso aqui, porque a primeira coisa que eu faço agora é curtir uma live com minha filha pela primeira vez. Então, realmente é uma curtição tremenda, vocês nem imaginam. Mas, enfim, eu sou economista e agora estamos trabalhando há 10 anos neste projeto do livro, né? E realmente é muito interessante tudo que se passou.
vivemos minuto a minuto tudo que se passou no livro. Desde o começo, realmente, a ideia partiu até da minha mulher, que falou assim: por que vocês não traduzem essas memórias, né, do seu pai? Por que vocês não traduzem? Até porque fica mais fácil, porque os netos já não estão falando italiano, então é preferível, de uma certa forma, bisnetos principalmente. Então seria uma forma de facilitar o entendimento de quem era o vovô Fulvio. E por aí, o nono, né, na verdade. E foi aí que começou a tradução das memórias. Ele tinha feito umas memórias depois da aposentadoria dele, começou a escrever, e escreveu vários artigos em vários jornais. E o detalhe é justamente esse, que dentro das memórias, as memórias são concisas. Então, para a gente poder ampliar as informações, tivemos que utilizar parte dos artigos parte de alguns artigos que ele escreveu. Ele escreveu mais de 300 artigos, mas os artigos que estavam direcionados exatamente ao que as memórias estavam tratando, são bem menos. Então, nós procuramos concentrar esses artigos e fazer com que eles complementassem a ideia original das memórias que ele escreveu. Até querendo saber, porque para quem não assistiu as outras lives, a gente não está falando de um trabalho que foi realizado em um ano, né? Foi um processo muito longo, o qual os organizadores, além de terem trabalhado na organização dessa obra, eles também vivenciaram alguns dos fatos, não tudo, porque em alguns momentos eles nem haviam nascido. Mas uma grande parte dessas memórias foi vivenciada pelos organizadores também. Isso é importante ressaltar. Que este trabalho, já mandem aí para os seus amigos que querem saber também como é que funciona um processo editorial de um livro que não é tão complexo, tá? E especialmente desse livro que não é um romance, é uma obra... É uma memória mesmo, autobiográfica. Essa história aconteceu, uma história real, e que vem a colaborar muito para a questão histórica do nosso país e também da história da Itália, e para as pessoas que são amantes desse assunto relacionado às guerras, o pós-guerra. Enfim, mas como a gente está falando de um trabalho de 10 anos... né? Ou seja, essas memórias começaram a ser traduzidas, organizadas, resgatadas, na verdade, né? De uma forma muito minuciosa, porque nem todos os artigos estavam em ordem cronológica, né? Então, dessa forma, na magnitude desse trabalho, de você perceber que esse trabalho está nascendo, ele leva 10 anos, e depois de 10 anos ele está sendo publicado, eu queria entender, e conta aí também para a nossa audiência, como é que foi um pouquinho do trabalho de tradução, dessa compilação, da seleção de todos esses documentos, porque o arquivo é muito grande, então foi necessário a gente fazer uma compilação daquilo que seria mais interessante para o público, né? Vamos lembrar, pessoal, que quando a gente escreve um livro ou a gente organiza um livro, a gente não está escrevendo para a gente mesmo, a gente está escrevendo para o nosso leitor. E quem é o nosso leitor? O nosso leitor é aquele que que está interessado sobre o que aconteceu. Será que realmente aquilo que ele estudou no passado é o que aconteceu de fato? Qual é a outra contra-história, né? Então, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho dessa tradução, a compilação desses documentos, essa seleção, tanto de fotos quanto os artigos. Pois é, então, o trabalho começou, na verdade, com a aposentadoria. Quando o papai se aposentou, ele
ele foi incentivado, principalmente por minha irmã, a escrever memórias, as memórias dele. Já que ele tinha uma vida tão rica, tão cheia de informações que nem todo mundo sabe, ela começou a dizer assim, pai, por que você não começa a escrever? E ele começou a escrever essas memórias, e durante a aposentadoria dele, você sabe que quem se aposenta acaba, se ele não ocupar o tempo, é um problema sério. Então ele passou a ocupar com aquilo que ele gostava de fazer, que é escrever e ler. Papai era um devorador de livros e era um escritor. Ele escrevia sempre para alguns jornais, principalmente jornais italianos no Brasil. E aí, daí que surgiram esses mais de 300 artigos, dos quais alguns não têm nada a ver com o livro, são outras coisas, viagens que ele fez, enfim, uma série de outros assuntos. Mas, quando minha mulher falou, por que vocês não traduzem? Então, esse trabalho começou a ser feito, primeiro, para atender a essa primeira necessidade, de deixar um legado para os netos, filhos e netos. E depois, a coisa foi evoluindo, porque a gente começou a ver que dentro daquilo que ele deixou, naquelas memórias, em conjunto com os artigos, isso formava uma base de uma histórica tremenda, que não podia jamais ficar, digamos, esquecida nas gavetas ou sem ser divulgada. Isso é de um interesse, na minha opinião, muito grande, tanto para historiadores, como até para estudantes de história, para curiosos de todos os sentidos, porque mostra um lado, digamos, o lado que não foi falado, é um lado inédito da história. Papai realmente viveu aquilo tudo, e o que está lá escrito, logo de início, assim, a gente começa a ver como é que tem tanta memória, como é que pode lembrar de tantos detalhes e tantos nomes, que às vezes são nomes até em alemão, ou então em albanês, ou, sabe, em outros idiomas, e mesmo assim ele lembra e com precisão, locais, inclusive. Então são dados. Na época que ele escreveu, não tinha internet, tá? Ele escreveu praticamente começou, até tinha depois, mas ele não se utilizou da internet. Na verdade, foi tudo uma coisa de memória mesmo dele, que ele foi escrevendo. E aí começou o nosso trabalho, de começar pelas memórias e anexar alguns dados que estavam em artigos e que complementariam essas primeiras ideias, né? A ideia da questão da memória. Fora isso, compilação de fotos, tem milhares de fotos que nós tivemos que selecionar, que não daria para colocar tudo aí. Então foram as mais significativas, e nós colocamos para que elas pudessem dar um ar de, digamos, de verdade daquilo tudo que a gente está sendo falado. Documentos. Eu vou até fazer uma ressalva, né? Um ar de verdade não. Tudo aquilo ocorreu e essas fotos, vou deixar bem claro aqui para a nossa audiência, que tanto as fotos e os documentos, eles fazem parte do arquivo da família. Tá? Sim, então, essas fotos, elas contêm esses dados, né? O ano, o local, enfim, tudo registrado e documentado no arquivo da família Padovani. Então, por isso que foi, entre aspas, um pouco... Não é que tenha sido fácil, foi trabalhoso, não foi fácil realizar essa tarefa, que foi realmente um trabalho muito intenso, mas o fato dessas fotos estarem documentadas, nomeadas, já facilitou bastante para que o trabalho ele se desenvolvesse e comprovasse aquilo que já estava sendo dito, né? Porque tem os artigos que foram publicados em jornais internacionais, em alguns nacionais, que, enfim, esses aí também podem ser, alguns podem ser resgatados, mas as fotos que fazem parte dessa obra são do nosso arquivo.
né? Até o Flávio ele fez uma pergunta interessante, que foi se o consulado italiano aqui no Brasil teve alguma participação no livro. Eu já sei a resposta, mas eu vou deixar essa resposta contigo, Flávio. De Flávio para Flávio. Não, tudo bem. É o meu xará, muito querido. Um abraço a você, Flavinho. Bem, na verdade, o consulado não teve participação nenhuma. Isso foi uma coisa, inclusive porque, só para vocês terem uma ideia, inicialmente o papai não escreveu essas memórias com o intuito de publicá-las. Essa foi uma decisão tomada por nós, filhos, depois de muito raciocínio, porque ele não escreveu isso para se tornar notório, nada disso. Ele foi uma coisa só para a família mesmo. Só que é muito rico. Tudo isso que ele escreveu foi muito rico. E não poderia ficar, digamos assim. Então, o consulado não sabe de nada ainda, por enquanto, pelo menos. Deverá ficar sabendo, porque nós vamos ter que, de alguma forma, comunicar ou até passar essa informação para ele, para o Instituto de Cultura, porque isso são dados que a próprio consulado e a embaixada italiana no Brasil talvez não tenha conhecimento, né? Porque papai vivenciou isso tudo. Então, na missão que veio para reabrir a embaixada no Brasil, ele veio, inclusive, num navio, vou só dar uma adiantadinha, não posso adiantar muito não, mas ele veio num navio brasileiro, num navio brasileiro que estava trazendo as tropas do terceiro escalão, estava trazendo as tropas da FEB do terceiro escalão de volta para o Brasil e encaixaram a missão diplomática italiana nesse navio. E aí tem várias coisas interessantes que vocês vão ler no livro, vocês vão ver que realmente essa amizade que existe entre Brasil e Itália, ela se confunde no tempo e mesmo durante a guerra. Tá? Então essa que é uma das razões. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é quanto à tradução. A tradução, inclusive, eu tive a ajuda da minha sobrinha Fabiola em vários momentos, mas não poderia ter sido feito por outras pessoas a não ser nós, filhos, porque nós sabemos exatamente a forma de pensar do papai. Então, eu acho que a única forma de poder traduzir, trazer com fidelidade tudo que ele escreveu, traduzindo para o português, só nós que poderíamos trazer, porque sabemos como ele pensava, como ele agia e o que está nos meandros dessas palavras. Muito bom. Eu queria até dizer que se alguém tiver alguma pergunta, por favor, tem ali um balãozinho do lado ali perto dos comentários, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Quem quiser deixar perguntas, vai mandando as perguntas por ali, que se eu puder ir encaixando ao longo da nossa live, eu vou colocando. E, por favor, gente, já coloquem aí, tá gostando? Dá um joinha aí, coloca os comentários, faz o coraçãozinho aí, quero saber quem é que tá gostando. E mandem também para os seus amigos, tá? Mas, Flávio, qual de todo esse trabalho aí que teve, a gente sabe que teve um auxílio muito grande da família, todos ficaram engajados, mas realmente quem ficou muito em cima disso foi você, né? Quer dizer, a parte de grandes textos estavam, a gente via a sua pasta gigante, inclusive eu também auxiliei a organizar em ordem cronológica essa parte, exato, que é um catatal desse tamanho. E todos nós da família também ficamos empenhados e concordamos que essa história deveria seguir, né? Não deveríamos guardar só para nós, seria um pecado a gente deixar só para nossa família, a gente não poderia ser egoísta a esse ponto. Muito embora não fosse, né, ele não quisesse, mas não tem como a gente não colocar isso a público, né? Mas dentro de todo esse trabalho,
em relação à seleção dos artigos, né, dos trechos publicados dos artigos, qual foi a maior dificuldade que foi encontrado nessa tradução ou na seleção dos trechos que realmente deveriam ser ali pontuados para o nosso público? Então, o que acontece? A primeira coisa que nós tínhamos era as memórias que ele escreveu em italiano, né? Tinham que ser traduzido. Mas, nesses anos todos, todo artigo que ele escrevia, ele mandava uma cópia para mim, para o Renato, meu outro irmão, e a Wanda também. Então, nós três tínhamos uma cópia desses artigos que eram mandados para diversos jornais. Principalmente jornais italianos. E então essa quantidade grande de artigos, alguns artigos têm coisas que estão repetidas em um e em outro artigo, não digo exatamente, mas que falam mais ou menos a mesma coisa, porque abordando um assunto, o outro assunto às vezes se encaixa, então tinha uma... Então, o que nós tivemos que fazer? Primeiro, verificar quais eram os artigos que se relacionavam com as memórias. Esse foi o primeiro ponto. Nós separamos uma quantidade grande de artigos e, dentro desses artigos, nós fomos verificar quais eram os pontos que poderiam esclarecer aqueles pontos que que estavam meio obscuros nas memórias. Tanto que, se vocês verificarem, no final de cada capítulo do livro, está mencionado os artigos referentes ao que tratam daqueles assuntos e que estão numa fase posterior, né? O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte são as memórias, a segunda parte um manuscrito que nós achamos, por coincidência, foi depois de tudo traduzido, de tudo pronto, nós conseguimos achar um manuscrito. Eu não sei porque ele andou escondendo isso aí, mas ele conta toda a história de como ele foi preso, o que ele passou no cárcere, foi preso pelos nazistas, né? E como ele foi libertado, porque mais de 300 companheiros dele foram fuzilados na famosa, no massacre della Storta, lá em Roma, né? E então, essa é a segunda parte, e a terceira parte são trechos dos artigos. Esses trechos, então, complementam o que está narrado nas memórias. E me diz uma coisa, você como filho, já que você está relatando que foi descoberto esse manuscrito sobre a prisão, sobre, né, a prisão, enfim, que aconteceu com ele no massacre da Storta, você já sabia desse fato em si? Só lendo aqueles artigos, você chegava a questionar, a perguntar a ele, assim, em conversas frente a frente com seu pai, para saber com maiores detalhes? Ou ele sempre relutava em contar um pouco disso? Você acha que ele tinha um pouco de aflição? Qual era o sentimento que o Dr. Fulvio Padovani tinha ao relembrar desse momento? Isso está um pouco... Se estiver especificado no livro, diga só sim. E se você quiser falar um pouquinho sobre isso, qual era o sentimento dele em relação a isso, pode falar. Não, eu acho que esse fato em si traumatizou muito ele. Ele ficou muito traumatizado, considerando inclusive mais um aspecto. Saiu do Brasil para estudar na Itália, porque aqui ele não teve possibilidade de fazer o vestibular, em função de que a Itália estava entrando em guerra. Então só era reconhecido, na verdade, o título dele do 2º grau para poder entrar na faculdade na Itália. Aqui ele queria até fazer química, por acaso, foi na Mackenzie, ele não conseguiu fazer,
E ele, com 15 anos, já estava de posse digamos, do título para poder se inscrever na faculdade. E, em função dessa dificuldade de fazer a faculdade no Brasil, ele e os pais se convenceram a que ele seguisse, fosse para a Itália, e ele foi com 15 anos, embarcado sozinho, e ficou 11 anos separado da família. Agora, você imagina, se hoje em dia a gente tem internet, pode se falar, digamos, instantaneamente, naquele tempo uma carta levava, às vezes, 2 meses para chegar na Itália, mais 2 meses para voltar. Eu acho que esses pais, para saber se ele estava vivo, não teriam nem certeza, porque 4 meses depois, como é que eles iam saber? Então foi um sofrimento muito grande. Eu acho que ele também ficou muito, digamos, sentido com toda essa situação, com saudade dos pais e tudo. E na verdade, ele, enfim, teve que ficar 11 anos separado da família. Isso tudo trouxe algum... Aí você imagina, ele preso, né, e a única pessoa da família próxima a ele era uma tia, que morava com ele, mas que não tinha assim tanto contato em função do trabalho dele e do perigo que era, né? Se encontrar, enfim, que papai era capitão da Legião Garibaldina, era uma legião partigiana, né? Que na verdade era a resistência. Então, papai era capitão dessa legião e por causa disso que ele foi preso, né? Junto com outros colegas. E isso aí eu acho que, de uma certa forma, ele abalou ele. Ele realmente não comentava muito com a gente. Os comentários a gente às vezes até puxava certos assuntos e ele não se sentia confortável em falar. Ele tinha algum receio de que a família pudesse ser perseguida? Não sei por que, se foi isso. Eu acho que não, porque depois da guerra, acabou a guerra, né, e veio morar aqui no Brasil, ele passou, quer dizer, ficamos aqui, depois fomos para outros países, mas de qualquer forma não foi receio quanto a isso, eu acho que não. Acho que ele não se sentia confortável, só isso. Agora, o que acontece? Ele mandava esses artigos todos para a gente, e nós tínhamos certo contato, né? Ele mandava esse contato, a gente lia os artigos, mas não dava o devido, digamos, não dava a devida atenção naquele momento que ele mandava. Nós só fomos verificar que havia tanta história para ser contada depois que ele faleceu, depois que nós começamos a verificar. E, infelizmente, porque tantas coisas que poderiam ter sido, dúvidas que poderiam ter sido tiradas na época que ele era vivo, ficamos às vezes sem saber. Então nós estamos, é um trabalho de formiguinha, de procurar informações que se encaixem. É um mosaico, gente. Eu não sei como é que vocês podem entender, mas na verdade é isso. Nós tivemos que pesquisar pouco a pouco para montar esse grande mosaico que é o livro dele. E não terminou, eu acho que sim. Tem muita mais coisa aí, né? Pois é, até aqui a Jurema deixou um comentário dizendo que parabeniza a iniciativa do Flávio e dos demais organizadores de preservar a memória do senhor Fúvio entrelaçada com o que se passava. Deve ser muito interessante. Olha, Ju, é muito interessante sim essa história, vale a pena ser lida, um material muito rico. Complementando aqui a nossa conversa, até a Wanda deixou um comentário dizendo que o terceiro organizador, que é o Renato Padovani, ele fez muitas viagens interessantes com o Dr. Fúvio Padovani. Seria possível publicar artigos relacionados a esses períodos? Olha, eu vou responder essa pergunta. Teríamos que conversar com o Renato para saber o que aconteceu, se ele documentou isso, ou se os dois escreveram alguma coisa juntos, para que a gente possa, de repente, publicar e fazer um complemento dessa obra, já que o material é muito rico. E aconselho também, inclusive,
que a gente fizesse uma segunda parte dessa obra só com fotos, né? Com artigos, com fotos mesmo, com documentos e artigos relacionados às fotos que estão existentes no arquivo pessoal. A Wanda também comenta que o Dr. Fúvio, ele foi o estudante mais novo inscrito numa faculdade na Itália. Né? Quantos anos ele tinha quando ele entrou na faculdade na Itália? Ele entrou com 15 anos de idade e se formou com 19. Ele era doutor em ciências políticas. Então, você veja bem, ele ia fazer a faculdade de Química aqui no Brasil e, em função dessa ida para a Itália, ele acabou entrando na Faculdade de Ciências Políticas de Roma, né? Então, e aí daí ele se transformou. Como é que foi, assim, brevemente, como é que foi o processo dele ter se tornado doutor em ciências políticas até se tornar um diplomata italiano? Isso tudo está relatado na obra, talvez, né? Mas... ele, além de tudo, era jornalista, né? Então ele trabalhava no jornal. Eu não quero entrar muito, porque senão eu vou dar toda a dica. Eu acho que era bom dar uma estudada nisso, porque é complicado eu explicar agora em pouco tempo como que se deu isso tudo. Agora, voltando a essa coisa que você perguntou, da Wanda, inclusive, do Renato, eu tenho a dizer o seguinte: papai era um homem muito viajado, ele fazia parte dos maiores viajadores, o clube dos maiores viajadores. Ele só pode participar, entrar nesse clube quem visitou mais de 50 países. E papai visitou mais do que 50 países. Então ele era um homem viajado. E muitas dessas viagens ele gostava muito de fazer um relatório dessas viagens. Então o que se passou? Eu acho muito interessante, a gente pode até complementar no futuro. Isso não é brincadeira, é muito trabalho, vocês não imaginam. E, na verdade, entra a tradução também, porque ele escrevia praticamente tudo em italiano, a não ser alguns artigos que ele andou escrevendo em português, né? Que eu me lembro assim, teve um sobre o gado zebu que ele fez, uma viagem a Natal, tem várias coisas aí que ele andou fazer em português, para jornais brasileiros. Mas o restante foram realmente para jornais italianos, e os relatórios que ele fazia de viagem estão em italiano. Por exemplo, tem alguns que eu me lembro assim, sobre a Índia, quando ele foi à Índia com o Renato, outro para o Quênia, outro para a Antártida. Aliás, foi um susto tremendo. Esse daí eu me lembro, por isso que eu tô rindo aqui, eu tô com essa cara rindo, porque eu me lembro que o Dr. Fúvio, ele era, enfim, queria ter tido mais contato com ele porque a gente morava em estados diferentes, né? E na época não tinha internet, mas eu morava no Rio e ele morava em Goiânia. E eu me lembro muito que às vezes a gente ficava desesperado querendo falar com o nono, né? Vocês filhos, principalmente, que eram os adultos da história, e tá preso, tá lá com os índios, ou o navio bateu no iceberg. Então o nono era bem sapeca, ele era aventureiro, né? Gostava dessas aventuras, né? E isso ele gostava de contar, essas coisas assim ele gostava de contar, e contava bastante. Contou quando comeu cobra na Índia. Pô, ele foi para a Índia e voltou magrinho, porque disse que lá só poderia comer arroz branco e beber água importada. Imagina, praticamente voltou um faquir, né? Um faquir italiano. Exatamente. Tá, e me diz uma coisa, a gente até já falou um pouco sobre isso, mas dentro desse trabalho de pesquisa, o que é que, na sua percepção, o que é que ficou mais evidente em relação à veracidade dos fatos? Foi essa questão dele gravar e recordar os nomes das pessoas, dos lugares, não, olha só, quando nós começamos a trabalhar nisso,
surgiram, porque é detalhado, ele menciona o nome das pessoas. E algumas pessoas, na maioria dessas pessoas que são mencionadas, são pessoas que são conhecidas, principalmente na Europa. Se você pegar a internet e procurar no Google, você vai ver que o nome dessas pessoas realmente existiram, que essas pessoas realmente exerciam aquelas funções, só que ele está dizendo como ele via que essas pessoas trabalhavam, como funcionava isso tudo. Então ele tinha uma visão diferente do que a história mostra, tá? Era aquilo que ele realmente percebia, digamos, estando de frente com o assunto, com o problema, com as pessoas, no lugar. E assuntos da guerra também são muito, muito interessantes. E sei lá, não sei se a Não, mas gente aí teria. a gente deixa pro pessoal ler. Mas tem mais pergunta aqui, inclusive tem a nossa audiência tá mandando pergunta, gente. Para quem não sabe, tem um chatzinho ali do lado dos comentários, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Pode deixar sua pergunta ali, que dando tempo e eu conseguindo encaixar, eu vou fazer a pergunta. Mas assim, eu quero entender. Gente, dá o like aí se estão gostando, quero saber. Façam perguntas, hein? Não vão perder a oportunidade. Me diz uma coisa, Flávio. Para o leitor, agora pensando assim em relação ao leitor com a obra, o que você acha que é mais importante para o leitor em relação a esse período? E quais são os fatos que, de repente, possam auxiliar bastante a enriquecer o conhecimento dos curiosos da história? Então, o que acontece é o seguinte, que a visão, essa aqui é a visão que papai tinha daquilo que ele viveu, né? Então, os historiadores, o que eles fazem? Eles pegam fatos, jornais, enfim, uma série de publicações e vão montando um esquema para estudar o assunto. No caso do papai, isso aí é vivido, não é estudado, tá entendendo? É diferente, é um lado que não é conhecido, porque você não vai achar em livro nenhum. Isso aí você vai achar somente na vivência dele. Quer dizer, ele vivenciou aquilo e está colocando no papel aquilo que ele vivenciou. Então é muito diferente de qualquer outra obra nesse sentido. Tá? Eu costumo dizer, o nome do livro, inclusive, é sugestivo, porque o nome do livro é Anche questa è fatta. O que é isso? É uma expressão vêneta, e papai era de Rovigo, no Vêneto, que ele, toda vez que ele concretizava alguma coisa, ele conseguia alcançar uma meta qualquer, ele terminava sempre dizendo que coisa é fato e inclusive esfregava as mãos. Então, por isso que é o nome do livro. Mas papai tinha essa coisa de realmente curiosidade, de saber porquê das coisas. Mas isso dentro, na vivência dele mesmo, tá? Consultando as pessoas, conversando com as pessoas. Então isso tudo é muito rico em função disso. Não é nada tirado dos livros. Tá? É tirado da experiência dele mesmo de vida. Até o Flávio deixou algumas perguntas aqui que eu vou ler, tá? Para a nossa audiência ficar sabendo, mas eu mesma vou responder, tá bom, Flávio? Tá bom. Bom, a primeira pergunta foi: seu pai, Flávio, tinha irmãos ou outros parentes presos nos campos de concentração nazista? Bom, não, né, pai? O Nono, ele era filho único, ele não tinha só os amigos mesmo, né? Só para complementar, a família do papai veio com meu bisavô
para o Brasil em 1870 e pouco, se não me engano. Eu não estou bem lembrado agora a data, mas eu tenho até o documento de entrada da família no Brasil. E foi se instalar em São Paulo, principalmente em Piracicaba, lá que nós temos a grande parte da família. Algumas pessoas da família ficaram na Itália, mas eram tios e alguns primos longe. E não tiveram nenhuma participação, não, com relação aos problemas da guerra, né? Ele que era da resistência. Ele, em função do que ele viu, ele acabou entrando na resistência. E aí está explicado lá por que também, as pessoas que ele conheceu, né? Sim. E a outra pergunta que o Flávio faz é: seu pai tinha desejo em vida que tais materiais fossem, no futuro, serem culminados em um livro? O desejo do nono, do Dr. Fulvio, não era deixar somente para a família. Tanto que ele escreveu tudo em italiano para deixar para a família e não tinha interesse em trazer à tona essa história, né? Só que, como esse trabalho de tradução começou a ser feito para que os netos e os bisnetos, enfim, a família pudesse conhecer um pouco desse lado da família, essa tradução se tornou, inclusive pela riqueza desses relatos. Então não tinha como, muito embora não fosse um desejo essa publicação dele, acredito até que se fosse ele teria feito em vida mesmo, porque ele não tinha, acredito que ele não tinha problemas quanto a isso, inclusive porque escrevia para os jornais, mas acho que era uma particularidade, talvez ele não se sentisse confortável, mas a gente achou que, quer dizer, né, meu pai, os irmãos, lendo, traduzindo, acharam que deveriam sim trazer à tona pela riqueza de detalhes que a história dele tem para o nosso país, tá? Não é algo muito bem pontual, não. A magnitude realmente é grande do trabalho dele, tá? Em relação, inclusive, da retomada da embaixada da Itália no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, tá? Outra pergunta aqui é: em que época ou ano de guerra seu pai elaborou os artigos para o livro? Não, isso foi depois da guerra. Foi quando ele aposentou, ele passou a escrever artigos para jornais italianos, e esses artigos relatavam casos que ele tinha passado no período não só da guerra, mas tem artigos de tudo que é tipo que vocês possam imaginar. O que está no livro é especificamente aquilo relacionado às memórias, né? Mas tem, por exemplo, artigos que tratam de outras coisas, por exemplo, de antropologia, de arqueologia, de viagens que ele fez, enfim, tem diversas coisas. Mas tudo isso aí não foi, digamos, no período de trabalho dele. Papai trabalhou como funcionário do Ministério das Relações Exteriores praticamente desde 1944, acho que antes, né? Quando ele foi para a Albânia, ele já foi como funcionário, aliás, na verdade, acho que ele foi como funcionário do Ministério do Interior. Depois ele foi transferido para o Ministério das Relações Exteriores e, a partir daí, ele começou essa trajetória toda diplomática. Ele veio para cá, depois ele foi, né, Argentina. Tem um comentário aqui do Flávio que realmente eu cito assim, ó: seu pai era o Indiana Jones da época. O Indiana Jones e o pai do Indiana Jones juntos, né? Porque ao mesmo tempo em que ele relatava, experienciava e era aventureiro, ele também tinha os códigos, os livros secretos que precisavam ser relatados. Então ele era o Indiana, o Indy Júnior e o Indy pai.
Muito bom. Aí só para você ter uma ideia, Flavinho, o livro ele começa falando desde a infância do papai, o período que ele passou, digamos, com a família, menciona os avós, os pais dele, os parentes mais próximos, e depois ele vem se complementando em outras coisas, no período da universidade, enfim, e depois no serviço mesmo, na Albânia, por exemplo, ele era um funcionário do governo italiano, mas na verdade do reino da Itália, né? E depois, que era reino, era o rei que era o chefe de Estado, e depois tinha quando se tornou república, aí sim, ele passou a trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, contando toda essa trajetória dele profissional, tá? Inclusive o período no Brasil, período na Argentina, período no Uruguai, Estados Unidos. Enfim, né? o livro, assim, para quem não... É tipo é tudo junto, sabe, Flávia? É FBI, a CIA, a Polícia Federal, é tudo mais o pai do Indiana Jones e o Indiana Jones juntos. Tá picotando, Clarice. Eu acho que teve travou um pouco a internet do meu pai, até de repente... Uma picotada. Ativa seus dados aí, por favor, porque pode estar com oscilação na internet. Até queria fazer uma pergunta aqui, que tem a situação que ela é interessante, mas também não quero que você revele tudo, tá bom, Flávio Padovani? Que é o momento que foi passado, como é que foi definido esse momento passado na viagem de retorno ao Brasil e os trabalhos da embaixada no pós-guerra, porque ele teve um papel fundamental para a reabertura da embaixada italiana no Brasil, né, e na retomada do prédio, né? O prédio era italiano, né? Então, sim. Fala brevemente aí, por favor. Não, quanto à missão, ele praticamente era o único da missão que veio reabrir a embaixada que falava português. Então, essa já era um facilitador, né? Porque a infância dele foi no Brasil, então ele realmente tinha essa facilidade e foi incluído na missão, inclusive por causa disso. E depois ele teve todo um período aqui de reuniões, com Itamaraty, inclusive, porque tinha os bens dos italianos, não só do governo italiano, mas também dos cidadãos italianos que moravam no Brasil, foram sequestrados. Enfim, havia todo um problema que teria que ser solucionado. Mas sempre teve muita cordialidade, até porque facilitou bastante a amizade que ele tinha com os ministros que eram embaixadores na época na Itália, na época da guerra. Então ele conheceu eles todos e isso, de uma certa forma, quando voltou, facilitou. E tem toda uma trajetória até receber de volta a Casa de Itália, que na verdade é um prédio que está aí na Avenida Antônio Carlos, eu acho que é no número 40, onde está localizado o Consulado da Itália. Esse prédio, ele foi papai que recebeu as chaves do governo quando houve a restituição. E aí começou todo um processo, porque lá dentro estava sendo usado pela Faculdade de Filosofia da UFRJ, e realmente, enfim, teve que fazer grandes reformas, vieram engenheiros da Itália para poder restaurar isso tudo, e ficou uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, outro dia, 3 meses atrás, estivemos numa festa lá na Casa de Itália, no terraço, uma vista muito bonita, e lá agora tá acontecendo eventos, às vezes eventos gastronômicos, eventos, sei lá, artísticos também, filmes que são feitos lá e são passados lá. Então, acho que isso tudo ajudou a
a essa união que está havendo entre Brasil e Itália. Ah, Um sincronismo muito grande. a gente está começando a se encaminhar agora para o final da nossa live, Sim. mas quero já aqui reforçar antes de a gente terminar, vou ter ainda mais uma pergunta. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, já aproveita ainda e coloca naquele balãozinho que tem a interrogação que eu faço a pergunta. Aproveitem, depois não vale chorar. É, já vou deixar aqui relatado que o livro se chama Anche Queste Fata. Ele está publicado em duas versões, tá? Em dois idiomas. A versão traduzida para o português e a versão em italiano original. E aí com toda essa parte de compilação, o livro tem todas as fotos, as mesmas fotos, os mesmos documentos, os manuscritos de guerra, de pós-guerra. Enfim, é um material extremamente rico para a sua pesquisa. É, o livro, o autor, vale mencionar que o autor é Dr. Fulvio Padovani, né? Muito embora ele não esteja mais conosco, é uma obra que se configura como memórias autobiográficas, pois foi escrita por ele, não diferentemente de uma biografia, tá? Como bibliotecária, aqui existe uma diferença entre o que é uma biografia e o que é uma memória autobiográfica. Tá? Vou até explicar aqui. Biografia é quando uma outra pessoa escreve a história daquela pessoa. E memórias autobiográficas é aquela história que eu, quanto autora, conto sobre mim. Tá? Espero que tenha ficado claro. O livro já está em pré-venda na Amazon, no Kindle Unlimited, em formato e-book, tá bom? Ele vai ser lançado oficialmente, as pessoas vão conseguir acesso oficialmente no dia 8 de dezembro, então, se você quer adquirir o e-book, já pode comprar, mas você só vai receber esse material no dia 8, tá? Se você quiser adquirir essa obra impressa, pode mandar uma mensagem para mim ou para um dos organizadores, que aí eu mando para vocês a mensagem, tudo direitinho. Acho que vale a pena vocês já reservarem o seu material, tá? E já deixo aqui o convite para a live oficial, porque essa live não é oficial ainda. Dia 7 de dezembro, que vai ser numa quarta-feira, né? Vou até confirmar aqui no meu calendário, deixa eu dar uma olhadinha. Isso aí, dia 7 de dezembro, quarta-feira, às 21 horas, será a live oficial com o organizador e o tradutor Flávio Padovani, com a organizadora Wanda Padovani. Falta confirmar se Renato participará, mas não sei se ele estará na cidade. Então, acho que fica um pouquinho mais difícil para ele estar na live, mas vamos tentar. Alguém tem alguma pergunta? Já deixa seu like. Olha, a última chance que daqui a pouco a live está acabando, tá? Flávio, eu tenho aqui, para encerrar, uma pergunta que dentro desse trabalho que levou 10 anos, né, para ser realizado, compilado, organizado, traduzido, enfim, até levar a parte de edição, revisão. Nossa, é bem complexo um trabalho, uma publicação de um livro. Mas quero saber aqui qual foi a sensação que vocês, organizadores, no caso vou perguntar para você, mas já vale a sua fala como se fosse aos outros organizadores, em relação até a finalização do livro. Mas antes de você me responder, tem aqui uma mensagem de Miguelito, diretamente do Paraguai. Querido, um beijo para você. Muito obrigada por estar aqui assistindo. Ele colocou assim: pai, o meu espanhol não é bom, tá? Eu vou tentar traduzir, tá? Porque aí eu embaralho aqui o italiano com o espanhol. Mas está colocando aqui: êxitos com o livro, espero ler. E me encantei
saber algo mais sobre Dr. Fulvio, com quem tive a honra de conhecer em Montevidéu. Abraços para a família Padovani. Miguel, um grande abraço para você. Não vejo a hora de ir no Paraguai te conhecer, hein? Ou quando vier aqui no Sul, me avisa para a gente comer um belo churrasco, hein? Então, pai, me diz aí, por favor, qual que foi a sensação dessa montagem da obra até a finalização? Bom, antes de mais nada, eu tenho que falar que o Miguel é uma pessoa tão cara que tudo que ele fala aí é absoluta verdade. Ele realmente conheceu o papai, conheceu a mamãe, conviveu alguns dias lá comigo lá em Montevidéu. Eu convivi com ele no Paraguai. E a gente tem uma saudade tremenda e vamos ter que marcar realmente o encontro, porque isso não pode ficar assim, sem encontro. Temos que nos reunir o mais rápido possível. Eu acho que a gente já deveria deixar uma data já estipulada nessa live para ter testemunha. Muita graça. Você vê que essa live está sendo internacional. Bom, a sensação, olha só, todos os momentos vividos no trabalho foram emocionantes. Assim, era uma emoção atrás da outra. Você encontrar peças que se encaixavam, relatos que estão se encaixando com outros. E por incrível que pareça, agora quando nós estivemos na Itália, eu tive informações a respeito de coisas que eu nem sabia do papai. Através de uns parentes nossos lá na Itália. Então, são emoções tremendas. E quando você chega ao final, né, de você realmente, apesar da vontade de não ter sido essa dele, ele não manifestou vontade, ele disse que não era com o objetivo de publicar, mas sim para nos dar uma noção de quem era o Dr. Fulvio Padovani. Mas, mesmo assim, nós estudamos e pensamos e vimos que realmente era necessário publicar, e quando conseguimos, e está aqui, ó, os livros... Mostra aí os livros, por favor, mostra aí. Aqui, esse daqui. É a versão em italiano, e esta daqui é a versão em português. Dá uma folheadinha aí, porque eu não tenho material em mãos ainda. O meu está chegando. Abre ele para a gente ver, por favor. A versão em português tem 368 páginas, tá, gente? E a versão em italiano tem 320. Tem fotos, tá vendo? Documentos. Muito bom, muito bom. Eu fico, assim, extremamente feliz desse sonho estar se realizando. A gente está se encaminhando mesmo. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, aproveita para perguntar, né, para fazer. Mas, assim, eu confesso aqui agora, como sendo a editora do livro, que o trabalho foi tão extenso que estava chegando no final. Gente, eles não queriam nem desgrudar, não queriam entregar o livro para ser publicado. Eu falei, gente, libera, pelo amor de Deus, libera esse material. Vamos publicar, já tem 10 anos. Mas sabe por quê? Não é por isso, não. É porque o cuidado tem que ser grande. Como é que você vai publicar uma coisa se não tem... Se ainda tem a coisa a ser revisada. Então, o trabalho de revisão já tinha sido feito. Aí era a revisão da revisão, já estava virando uma bola sem fim que não queria mais. Meu Deus, gente, foi um trabalho. Era eu falando, era mais a família inteira falando, gente, vamos publicar logo esse livro. Mas agora, graças a Deus, esse livro já está aí. Então, agora de novo... É a realização de um sonho da gente, né? Isso que, na verdade, é a realização de um sonho. Mostrar quem foi o nosso pai. Então, vamos finalizar essa live agora, dizendo aqui com esta fata. Não quero ver lagriminhas nos olhos, só se for de felicidade. Não, pois é. Você se saiu muito bem para uma primeira live.
Tá, gente? Primeira live do meu pai comigo. Espero que outras ocorram o mais breve possível, né? Por quê, Dia gente? 7, A né? gente vê tanta live, aí que fala, que não fala Lé com Cré, que quando tem uma live boa, a gente tem que, né, deixar eternizada, ficar para a posteridade na internet. Então, essa vale para vocês. Assim que finalizar, eu vou deixar essa live salva, tá? Mandem para os seus amigos, a audiência agradece, a Códice Consultoria agradece, o livro agradece, eu agradeço, todo mundo fica feliz, tá? Então eu vou deixar aqui o convite para vocês mais uma vez no dia 7 de dezembro, quarta-feira, às 21 horas, aqui no Instagram da Códice.consultoria. Vai ser a live oficial do livro Anche Queste Fatta. Falei certo? Sim, perfeito. Ok. Então eu deixo para você, Flávio Padovani, deixo para você uma palavra final, para depois eu me despedir aí do pessoal que está assistindo. O que eu tenho para falar é o seguinte, muita satisfação saber que meus amigos estão aí acompanhando e verificando o resultado de todo esse trabalho. A nossa intenção é realmente trazer um produto bom e que realmente complemente toda uma história que foi vista de uma outra forma e estamos mostrando a forma com que papai viu isso tudo. Eu realmente fico muito feliz de saber tantas pessoas que estão aí nos acompanhando. É uma live internacional, né, Clarice? Até Tem que Paraguai ser, está né? no meio. Então... Aqui a gente não brinca em serviço. Hoje é domingo, mas a gente está trabalhando, né? A gente não brinca em serviço. Então é isso aí. Muito obrigado por todos e por tudo que vocês têm acompanhado até agora. Tá? E nos vemos dia 7, é isso? Dia 7 de dezembro, às 21 horas, no Instagram da Códice.consultoria. Gente, eu deixo para vocês... E de repente até Renato, né? Vamos ver, né? Se ele não vai estar fora da cidade. Tá bom. Enfim, eu deixo aqui os meus agradecimentos. Primeiro, obrigada, pai, por ter participado dessa live, por ter aceitado participar dessa live, deste desafio que foi estar em público, mas você fala pouquinho, então acredito que você se sentiu muito à vontade, como se fosse uma videoconferência só eu e você, né? Estamos falando no WhatsApp. Enfim, mas, gente, muito obrigada, tá? Deixa o seu like aí, por favor. Já visualiza essa live, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Já vou mandar também, em breve, vou deixar na descrição, na legenda do livro, o link para acessar o Kindle. E quem tem Kindle Unlimited tem acesso gratuito ao material, tá bom, gente? Então é isso aí, um bom domingo para vocês. Muito obrigada pela sua participação e pela participação da nossa audiência. Um beijo e até o dia 7, hein? Quem sabe, de repente, Clarissa Padovani não volta antes? Vamos ver. Que acompanhe nossas redes sociais, tá bom? Um beijo, pai, um grande beijo para você. Em breve, um beijo pessoalmente, viu? Te amo. Beijo, querido. Obrigado. Tchau. Obrigado por tudo. Tchau. Eu que te agradeço.